Boa tarde. Então, hoje nós, nós vamos discutir, então, na nossa última aula do primeiro módulo da bioenergética e metabolismo, um, um ponto que é absolutamente crítico para que nós possamos entender de que maneira a energia dos nutrientes é convertida em poder redutor nas vias metabólicas, particularmente na fosforilação oxidativa, né? Na medida em que nós vimos que a energia necessária para a geração de gradiente de prótons e síntese do ATP é oriunda do poder redutor na forma de NAD reduzido e FAD reduzido, né? Então, a pergunta norteadora da aula de hoje, que a gente vai tentar responder, é de onde vem esse poder redutor? De que forma os nutrientes, o metabolismo dos macronutrientes é aproveitado, né, e é conduzido, direcionado na produção dessas moléculas reduzidas, né, NAD e FADH. Tá? Então nós vamos discutir uma via metabólica central na homeostase energética que envolvem reações sequenciais de descarboxilações oxidativas. Então, para essa aula de hoje, eu estabeleci 3 objetivos fundamentais. O primeiro deles, de entender qual a origem do potencial redutor e do dióxido de carbono que são produzidos pelo metabolismo aeróbio a partir dos nutrientes. Entender a importância do ciclo do ácido cítrico, que é essa via metabólica responsável pela produção de potencial redutor e de dióxido de carbono, que nós vamos ver em detalhes como esse processo acontece, e entender quais são as reações dessa via cíclica, né? Como é que essas reações acontecem, como elas são reguladas e de que maneira essas reações cíclicas elas participam não só no catabolismo, né, nas reações que vão culminar na fosforilação oxidativa, mas também de que forma esses intermediários gerados por essa via cíclica podem ser utilizados em reações anabólicas na biossíntese de macromoléculas e de outros processos biológicos. Tá? É sempre bom lembrar aqui, então, nesse ponto, que o nosso paradigma, né, central da bioenergética, proposto pelo Antoine Lavoisier, né, a respiração nada mais é do que uma combustão em que a oxidação dos macronutrientes, os elétrons oriundos do metabolismo dos macronutrientes é direcionado até o gás, o oxigênio é reduzido completamente à água. Nesse processo, a energia é disponibilizada para a realização de trabalho e, como subprodutos dessas transformações, potencial redutor é gerado através dessas reações de oxirredução dos nutrientes. E, invariavelmente, essas reações de combustão ou de respiração, né, já que são o mesmo processo, a única diferença é a velocidade com que eles ocorrem, né? A respiração é um processo muito mais lento que a combustão, mas o mecanismo termodinâmico por trás e os produtos finais gerados são os mesmos. Nós vimos calor, né? Calor como subproduto do processo, na verdade, qualquer reação química envolve invariavelmente alguma produção de calor. Nós vimos na aula de controle do gasto energético que uma parte não desprezível da energia do gradiente de prótons pode ser usada na termogênese, né? Na geração de calor. E nós vimos também que o oxigênio, quando ele é usado como aceptor final de elétrons na respiração, ele é completamente reduzido à água. A pergunta aqui é de onde vem o dióxido de carbono? Né? Como que as reações de oxidação dos nutrientes culmina na produção de dióxido de carbono? Então esses são os dois grandes produtos que nós vamos estudar e entender de que forma o processo de descarboxilação oxidativa que a gente vai discutir hoje resulta na liberação do CO2.
Então, essa aula de hoje, na verdade, ela vai ter um- uma forma um pouco diferente e eu vou tentar contar ela, conduzir a aula de hoje na forma de uma história, colocando a perspectiva histórica. Como é que o conhecimento chegou até a dedução dessa via metabólica, tá? Então eu vou começar na década de 30 do século passado, quando a, a ciência entendeu que a partir dos macronutrientes, dos três principais macronutrientes, se entendeu, se deduziu, foi possível observar que uma série de compostos orgânicos, como estes aqui, né? Acetato, succinato, fumarato, malato, oxalacetato, piruvato, não importa a origem do organismo ou a condição nutricional, ambiental em que ele exista. Todos os organismos vivos possuem estes metabólitos, né? Então, Oppenheimer foi certamente um dos primeiros pesquisadores a estabelecer a relação entre a existência da vida e a presença de ácidos orgânicos. Repara que uma característica comum a todos esses metabólitos é o fato deles serem ácidos orgânicos, né? Lembra lá da química orgânica, né? Do ensino médio, né? Que a função ácido carboxílico, né? Ela tem uma estrutura muito particular, né? Uma estrutura carbônica e um grupamento carboxílico. Que aqui no caso, por exemplo, né? Aqui no oxalacetato a gente vê que está dissociado. Quer dizer, o próton aqui foi dissociado, por isso essa carga negativa aqui, né? Então reparem que eles têm em comum o fato de que todos eles são ácidos orgânicos. O que mais que a gente pode extrair acerca da estrutura desses ácidos orgânicos? O que a gente pode dizer além disso? Baseado na estrutura. Todos eles têm oxigênio, carbono e hidrogênio na sua estrutura? Não sei. É, sim, sendo ácidos orgânicos, todos eles É, têm que ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Todos eles têm 4 carbonos. Quase todos eles têm 4 carbonos, É quase. né? Aqui o acetato, por exemplo, tem 2, piruvato, 3. Mas todos esses outros ácidos aqui, de fato, eles têm 4 carbonos. O que mais que a gente pode falar? Todos eles são apolares? Todos eles são apolares. Por por que você disse isso? Repara, só um detalhe. Repara que eles têm uma carga negativa aqui, ó. Tá vendo? É a ligação com oxigênio? Desculpa, não ouvi. A dupla ligação com oxigênio? Eles têm uma dupla ligação com o oxigênio aqui por conta da função carboxílico, né? Do ácido carboxílico, né? Todos eles têm, né? Aí, novamente, é uma característica por serem ácidos orgânicos, né? É, sim, sim. Todos eles apresentam um oxigênio, no caso, como se fosse um radical radical livre. livre. Aqui não é um radical livre, porque aqui não há elétron desemparelhado, tá? Essa carga negativa aqui não significa que seja um radical livre. É simplesmente que ele perdeu o próton, tá? A quantidade de elétrons é a mesma, tá? Ele só perdeu um próton. Por isso que a carga fica mais negativa, né? Professor, mas a sua pergunta
É, é, é. Alguém tinha falado. Os carbonos apresentam ligações simples entre si? Quase todos os carbonos têm ligações simples, né? Com exceção desse aqui, né? Fumarato aqui tem uma dupla ligação, né? Alguém tinha falado em apolar, né? Tinha falado, não, são compostos apolares. Na verdade, não. Esses compostos são bastante polares, na verdade, justamente pelo fato de terem cargas, né? Cargas negativas, Professor, o que favorece a interação com a água. Sim, eles então, justamente o que o senhor acabou de falar, era a minha dúvida. Todos eles interagem com a água? sim, sim. Interagem no sentido de estabelecerem ligações químicas, né? Sim, sim. Pontes de hidrogênio, né? Lembrando, a água é um dipolo. A água tem carga, né? Tem cargas positivas e negativas. Então, como esses ácidos, reparem, né? Todos eles têm uma carga líquida negativa, né? Então, eles são bem solúveis no meio aquoso. Então, eles, Professor, seria por conta dessa ligação simples entre eles, favorecer a formação de outros compostos? Favorecer a biossíntese de outros compostos? Uhum, por aí. Exatamente, por aí. Repara que, só para concluir o detalhe da polaridade, né? Então, esses compostos, eles são bastante polares, tá? Justamente por conta dessa carga líquida negativa resultante do grupamento carboxílico, tá? Mas repara uma coisa interessante. Oppenheimer, então, observou que esses ácidos faziam parte da vida. Não importa a célula, não importa o organismo, a condição ambiental, todos eles têm esses ácidos. E ele e outros cientistas, na verdade, começaram a pensar de que forma esses ácidos, a presença desses ácidos poderia se relacionar com o aproveitamento da energia dos macronutrientes. Tá? E aí, ao refletir bastante sobre esses ácidos, repara que as diferenças estruturais existentes entre esses ácidos é bastante pequena, né? Principalmente entre esses quatro aqui, né? Os quatro de quatro carbonos. Né? Reparem, qual é a diferença que existe entre o succinato e o fumarato? Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo fazer a canetinha funcionar. Ah, funciona. Que diferença que a gente consegue apontar entre esse e esse ácido aqui? Olhando a estrutura deles. A dupla ligação. Olha a setinha que ele colocou. Né? Essa seta aqui. A diferença entre esses ácidos é a presença de uma dupla ligação aqui, que aqui no succinato não existe. Certo? Qual é a diferença que existe aqui então? Então ele começa a pensar, né, Oppenheimer começa a pensar que esses ácidos orgânicos, na verdade, eles podem ser interconversíveis, eles podem ser transformados uns nos outros. Se a gente pensar nisso, se a gente considerar essa possibilidade, o que deve acontecer, por exemplo, para o succinato ser transformado em fumarato? Ele precisa perder esses prótons e são as moléculas carreadoras que fazem isso? Aham, então elabora melhor. Vamos elaborar essa resposta. Quem deve perder o hidrogênio aqui, então? O succinato. Exatamente. Mas quais hidrogênios do succinato? Não, no caso do succinato é fácil, só tem 2 carbonos, né? Só tem 2 carbonos aqui, né? Então, repare,
Se esse carbono aqui perde um hidrogênio e se esse carbono aqui perde o outro hidrogênio, o que a gente vai ter? Uma dupla ligação. Não é verdade? Concordam comigo? Por isso, repara, ele coloca a seta e ele coloca aqui, ó, menos 2 hidrogênios. Não? Vamos olhar agora a etapa seguinte. Olha, ai caramba, eu estou aprendendo a usar a caneta. Olha essa transformação aqui, de fumarato para malato. Deixa eu apagar aqui, para ficar mais claro. Deixa eu apagar aqui desse lado, que aí fica mais claro. Que diferenças existem, do ponto de vista estrutural, entre o fumarato e malato? O que deve acontecer? Ele perdeu a dupla e ganhou uma hidroxila. Exato. Essa dupla ligação aqui, ela deixou de existir. Ela virou uma ligação simples aqui, ó, né? E repara, para isso aconteceu, quer dizer, o carbono tem 4 valências, né? O carbono só pode estabelecer 4 valências, 4 ligações, né? Porque tem 4 valências. Repara, ele coloca o quê? Ele coloca mais água, né? A adição de uma molécula de água. Então, ó, a água. Para essa dupla ligação ser desfeita, tem que entrar alguma coisa aqui. O que entrou? Hidroxila e hidrogênio, que é a água. Veja, então esse racional, essa dedução, e por aí vai, né? A próxima adição aqui, por acaso, é a transformação de malato em oxalacetato, que ele deduz. Isso é uma dedução, gente, tá? Até esse momento, repara, o que a gente tem? Nós temos reações de remoção de hidrogênio e adição de água na interconversão desses ácidos orgânicos. Quimicamente, como é que a gente define uma reação que remove hidrogênio, que remove elétrons? É uma reação de quê? Oxidação. Exatamente. Ou seja, até o momento, o que a gente está vendo aqui é que os nutrientes estão sendo, aparentemente, então, devem ser transformados em ácidos orgânicos dicarboxílicos. Essa é uma outra característica, né? Repara que a boa parte desses ácidos tem 2 grupamentos carboxílicos, né? Tá lá, ó. Principalmente os de 4 carbonos, a gente vê que eles têm 2 grupamentos carboxílicos, né? O piruvato só tem 1, né? Mas ele é um ácido particular e o acetato também, tá? A gente vai discutir eles depois. Então, essa inter-relação interconversão dos ácidos orgânicos dicarboxílicos levantou a ideia de que talvez existam reações de oxirredução nas células e que essas reações de oxirredução na interconversão desses ácidos poderia ser aproveitada pelas reações do metabolismo aeróbio para justamente aproveitar esses elétrons que saem, né, aqui, no caso, e conectar isso na formação de, por exemplo, potencial redutor, que agora a gente sabe aonde isso aqui vai parar, né? Isso vai chegar lá na respiração, no oxigênio, via sistema de transporte de elétrons. Tudo isso eram hipóteses, tá? Isso foi uma hipótese que foi postulada ainda na década de 30 do século passado, mas carecia de evidência experimental. Então, 2 anos depois, Hans Adolf Krebs, ainda na Alemanha, observa que usando fatias de córtex renal de porquinhos da Guiné, ele observa o seguinte, que na presença de qualquer um desses ácidos orgânicos, tá? Repare, são aqueles mesmos ácidos que o Oppenheimer havia postulado as reações de interconversão envolvendo oxidação e hidratação.
Aqueles ácidos orgânicos, quando eles são adicionados num meio contendo cortes de rim, o Krebs observa respiração. Repara, na ausência desses ácidos, esse é o consumo de oxigênio que ele observa, e na presença de todos esses ácidos orgânicos, repara, o consumo de oxigênio aumenta. E não só isso, a formação de bicarbonato também aumenta. Ué, mas peraí, Marcos, você está falando bicarbonato? Peraí, bicarbonato é isso aqui, né? HCO3, né? Isso é um H, tá? HCO3. Bicarbonato, de onde vem esse bicarbonato? Por que o Krebs mediu o bicarbonato? Veja, o bicarbonato, na verdade, ele é um produto do próprio produto de composição do ácido carbônico, né? E de onde vem o ácido carbônico? O ácido carbônico, na verdade, ele é gerado através dessa reação. CO2 mais água gera ácido carbônico. H2CO3. Certo? Esse ácido carbônico é um ácido fraco, que ele se dissocia espontaneamente em próton mais bicarbonato. Tá? Então, esse bicarbonato que o Krebs mede aqui, na verdade, ele é fruto de onde? Ele é fruto da produção de CO2. Tá? Então, veja, esses ácidos orgânicos, eles estão presentes em todas as células, estimulam a respiração, estimulam a produção de bicarbonato, de CO2, mas como é que a gente consegue associar eles com a oxidação dos nutrientes? Então, esse é um ponto de partida nosso, né? A falta de evidência experimental do postulado de Oppenheimer, na verdade, foi demonstrado experimentalmente no mesmo ano, em 1932, por Albert Szent-Györgyi. Professor, Sim. licença, na tabela, na verdade, você só colocou acetato, depois você só colocou succinato, ou você foi colocando as coisas depois? Não, as adições aqui, elas não são sequenciais. Somente acetato, somente succinato, somente fumarato, entendeu? Então, todos esses valores aqui, na verdade, eles são gerados por adições únicas, tá? Entendeu? Obrigada. Então, aquela carência experimental da interconversão dos ácidos orgânicos de Oppenheimer, na verdade, foi demonstrado experimentalmente por Szent-Györgyi, que conseguiu demonstrar que, de fato, em condições biológicas, aqueles 4 ácidos orgânicos, eles, de fato, são gerados, eles são capazes de serem interconvertidos entre eles, no contexto biológico, né? Lembrando aqui, né, que, por exemplo, né, na transição de succinato para fumarato, né, nós temos a saída de hidrogênio, né? Daí vem essa dupla ligação aqui, né? Na transformação de fumarato a malato, nós temos a entrada de água, né? A hidratação, porque essa dupla ligação ela é desfeita, né? Então essa hidroxila e esse hidrogênio eles são adicionados, né? Oriundos da água. E nessa última transformação, nós temos o quê? Nós temos a oxidação. Nós temos a oxidação desse carbono, né? Na medida em que sai hidrogênio e forma uma dupla ligação com o carbono, aqui com o oxigênio. Então, essa demonstração de Szent-Györgyi foi extremamente importante, porque ela mostra que a interconversão de ácidos orgânicos dicarboxílicos, ela faz parte do processo, de alguma forma, dos processos biológicos, e que isso envolve reações de oxirredução. Mais interessante ainda foi ele demonstrar que, quando ele adiciona num extrato de músculo de pombo, né, era um tecido muito estudado na época,
porque pombo é um animal que tem uma capacidade energética muito alta pelo voo. Quando ele adiciona fumarato, lembra que fumarato é um daqueles ácidos orgânicos dicarboxílicos e que ele é capaz de estimular a respiração, conforme Krebs havia demonstrado. Quando ele adiciona essa quantidade de fumarato nesse extrato de tecido, tá? Se todo o fumarato fosse convertido em CO2 mais água, quer dizer, combustão, segundo Lavoisier, né? Os 4 carbonos do fumarato fossem completamente removidos, quebrados, e a energia dos seus elétrons fossem aproveitados na fosforilação oxidativa, portanto, demandando oxigênio, tá? O quanto de oxigênio você esperaria que fosse consumido se todo o carbono do fumarato fosse consumido? Era isso, tá? 20 microlitros. Essa é a quantidade de oxigênio estimado que seria consumido caso essa quantidade de fumarato fosse adicionada, tá? Se essa quantidade de fumarato fosse adicionada, tá certo? Qual foi a surpresa de Saint-Georg ao observar que, na verdade, essa quantidade de fumarato que ele adiciona não consome essa quantidade de oxigênio. Ela consome cerca de 7 vezes mais. Como pode isso? Quer dizer, como é que uma determinada quantidade do ácido que você adiciona, se você assume que todo aquele ácido ele vai ser consumido, ele vai ser degradado, descarboxilado e degradado, ele deve consumir essa quantidade de oxigênio, quando você mede experimentalmente, você tem isso. 7 vezes mais. Estranho. Mais interessante ainda. Então, isso faz ele pensar de que, na verdade, a respiração que é estimulada por esse ácido orgânico, na verdade, por todos os ácidos, na verdade, eles funcionam como catalisadores. A respiração, na verdade, ela é um processo que é catalisado pela presença desses ácidos. Porque, na verdade, isso significa, então, que esses ácidos talvez não sejam consumidos, como se fosse uma enzima. Né? Enzimas, lembra? Catalisadores não são consumidos, catalisadores são recicláveis. Né? E qual foi a surpresa dele? Que ao medir, após o tempo de reação, né, essa quantidade de fumarato que ele adiciona, tempos após a reação, o que ele mede de fumarato no meio é exatamente a mesma coisa. A concentração dos ácidos que ele mede no meio não se altera ao longo da reação. Ou seja, esses ácidos, eles de alguma maneira, eles têm um efeito catalítico, porque eles estimulam muito mais a respiração do que o esperado, e eles não são consumidos. Então, veja, são perguntas, são questões que foram sendo colocadas ao longo do tempo e que, naquele momento, não havia uma resposta clara. Né? Como juntar esse quebra-cabeça? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio até aqui, gente? Sim, tá perfeito pra mim. Tá? Eu tô entendendo, eu só não entendi como a concentração dele não se altera. Pois é. Essa era uma das perguntas mais difíceis de se responder. Como é que pode você colocar 1 milimolar de fumarato e horas depois da reação você mede e você continua tendo 1 milimolar de fumarato? Como pode isso? Né? Pra mim, não entendi ainda. Exato. Eles também não entendiam. Vamos à frente, tá? Vamos continuar com essa duvidazinha? Vamos um pouco mais à frente. Tá? 5 anos depois, Krebs, usando novamente homogeneizados de músculo de peito de pombo, observa o seguinte.
não um ácido de 4 carbonos, mas um ácido de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, chamado citrato, ele observa que esse ácido orgânico, citrato, ou seja, um ácido tricarboxílico, ele é transformado no músculo de peito de pombo, ele é transformado nesse outro ácido aqui, alfa-cetoglutárico, que repara, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ou seja, o que deve acontecer aqui nessa reação? Para essa reação acontecer, a gente espera que haja descarboxilação oxidativa. Repara, esse carbono aqui, essa carboxila, ela desaparece, né? É essa carboxila aqui que é removida do citrato. E, claro, né, um desses hidrogênios aqui é removido. Então, nós temos uma reação de descarboxilação oxidativa. Então, reparem, agora o que Krebs mostra é que existe, então, uma reação de conversão de um ácido de 6 em 5 carbonos por descarboxilação oxidativa, fora aquelas reações de interconversão dos ácidos dicarboxílicos de 4 carbonos. Tá? Poxa, mas isso tá... De que forma isso está conectado com o que a gente viu até agora? Né? Krebs também demonstra que a reação contrária também é possível. A partir de alfa-cetoglutárico, ele é capaz de formar citrato. Claro, desde que haja essas setas operem no sentido contrário, né? Ou seja, uma carboxilação redutiva. Tá? Não só isso, mas Krebs também demonstra que esse ácido alfa-cetoglutárico ele pode ser convertido em um daqueles ácidos orgânicos de 4 carbonos, no caso, succinato. Reparem, o que deve acontecer se a gente olhar a estrutura desse ácido e desse ácido? Tá? Novamente, o que deve acontecer, que tipo de reação deve acontecer nessa transformação? Olhando a estrutura. Outra descarboxilação. Outra descarboxilação. Só descarboxilação? Não, também a perda do oxigênio ligação do. Repara, né? Essa carboxila aqui, né? Na verdade, ela tá de cabeça para baixo aqui, né? Vamos começar daqui de cima, né? Essa carboxila é essa daqui. Esse carbono é esse. Esse carbono é esse aqui. Né? E aí a gente tem essa carboxila agora. Né? Então, essa carboxila aqui, ela é desfeita. Né? Então, nós temos uma descarboxilação, novamente, uma descarboxilação oxidativa. Né? Nessa transformação. Então, essa carboxila aqui, na verdade, contribui na produção desse CO2 e para a formação dessa nova carboxila aqui, na verdade, essa etapa é uma etapa um pouco mais complexa, mas ela também envolve a oxidação, a remoção de hidrogênio. Então, veja, esse pequeno conjunto de reações que Krebs demonstra, mostra que o citrato, que é um ácido tricarboxílico de 6 carbonos, ele agora consegue conectar com um daqueles ácidos orgânicos que Oppenheimer e Saint-Georg havia demonstrado, o succinato. Então, vejam. Professor, Sim. eu não entendi muito bem não, porque foi uma descarboxilação, mas eu não entendi o agrupamento carboxílico. Estão ali os dois. Peraí, vamos ver.
Vamos ver aqui. Eraser. Vamos apagar aqui. Vamos lá. Peraí, deixa eu trocar a caneta. Repara. Vamos concentrar na estrutura desses dois ácidos. Tá? Só desses dois. Se a gente olha... Eu até entendi. Pode falar, tá? Não. Aqui você entendeu? Não, eu entendi, não, foi esse mesmo que eu não entendi. Como? Do outro eu entendi porque ele perdeu o agrupamento carboxílico. Assim, Certo. Oscilação. Certo. Não vi ele perdendo isso. Pois é. Olha só. Vamos olhar dedução. Né? Porque, na verdade, é uma dedução porque, muito da ciência é dado em função de deduções a partir dos dados experimentais que se observa. Né? Então, esse é um dado experimental, não foi simplesmente um postulado, uma hipótese. Ele foi mensurado. Krebs mostrou que existe produção de CO2 quando o músculo de pombo é colocado na presença desse ácido aqui. E nessa reação de formação do CO2, ele gera esse ácido succinato. Então a pergunta é, como que isso acontece? Né? Então se a gente olha a estrutura desses dois ácidos, né? Se a gente olhar aqui da ponta, né? Essa carboxila é essa, esse carbono é esse carbono é esse, e aí falta essa carboxila aqui, né? Porque os dois são ácidos orgânicos dicarboxílicos. Concorda? Só que esse aqui tem 5 e esse aqui tem 4 carbonos. Essa é a única diferença. Né? Essa é uma reação que, para que ela aconteça numa etapa só, como Krebs havia postulado, de fato é difícil entender de onde sai o hidrogênio aqui. Mas a carboxila é fácil de entender. A carboxila, na verdade, é essa daqui. É essa que sai. Aí você vai perguntar, poxa, Marcos, mas tem uma carboxila aqui no final. Como é que essa carboxila, então? Então sai uma carboxila e entra outra. É isso mesmo. Sai uma carboxila, na verdade, que é essa carboxila aqui, que é a que forma o CO2. Repara, esse carbono aqui, na verdade, ele é uma carbonila, né? Então aqui o que você tem, na verdade, essa reação, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Essa reação aqui, ela acontece em 2 etapas, tá? Alfa-cetoglutarato, na verdade, forma um composto e esse composto, ele é transformado em succinato. Então existem 2 etapas aqui, a etapa 1 e a etapa 2 para chegar até aqui. Então isso não acontece numa única reação, tá? Então, em algum momento, essa carbonila aqui, ela vai ganhar uma hidroxila. Tá? Porque essa carboxila, essa hidroxila aqui, vai fazer o quê? Na verdade, essa hidroxila vai estar ligada aqui no carbono. Tá? Então, e aí vai formar o grupamento carboxílico, né? A segunda carboxila. Tá? Ficou mais claro agora? Obrigada. Tá. Ficou assim, obrigada, bem mais. Então, olha que coisa interessante. A gente está vendo troca, né, perdas de carbono, de carboxilas, né, saída de descarboxilações oxidativas acontecendo por reações envolvendo ácidos orgânicos entre 6 e 4 carbonos de maneira catalítica. Quer dizer, eles não são consumidos, a concentração desses ácidos não muda ao longo do tempo e eles estimulam muito a respiração. Então, o que Krebs observa, além disso, é o seguinte: quando ele mede a taxa respiratória, tá? A quantidade de oxigênio consumido pelo músculo do pombo, né? Se ele não adiciona ácido orgânico nenhum, ele tem essa quantidade de oxigênio consumido. Ao adicionar citrato, aquele ácido orgânico tricarboxílico de 6 carbonos, olha o quanto aumenta o consumo de oxigênio. Ou seja, isso indica que a presença de citrato no meio, no extrato de um tecido aeróbio, ele estimula a respiração. Né?
como que isso deve acontecer, então? Krebs continua tentando entender de que maneira a presença desses ácidos se associa com a respiração, e aí ele observa, ele faz mais uma observação muito interessante, que é a seguinte: quando ele usa, de novo, extratos de músculo de pombo, e na presença desse extrato ele adiciona um ácido de 3 carbonos, piruvato, mais oxalacetato, que é um ácido de 4 carbonos, o que ele observa é a formação de citrato. Agora vamos olhar essa reação, a estrutura desses ácidos. Essa daqui a gente já conhece. Vamos olhar a reação como um todo. O que deve acontecer para que essa reação aconteça? Que tipo de modificação deve acontecer para que um ácido de 3 carbonos mais um ácido de 4 carbonos gere um ácido de 6 carbonos? Ficou claro? Vocês entenderam qual a questão aqui? Um carbono vai sair. Vai ser a saída de uma molécula de gás carbônico? Exatamente. Exatamente, porque, né, essa conta aqui, ela não fecha. Certo? A menos que nós tenhamos a saída de CO2. Aí essa conta fecha. É 6 mais 1, que é o CO2. Não? Então, na verdade, nessa reação aqui, também isso não acontece em uma única etapa, nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Na verdade, foi a reação que levou-se mais tempo para entender, foi exatamente essa reação aqui. Levou-se alguns anos para entender exatamente como essa reação acontecia, mas ela também envolve uma reação de descarboxilação oxidativa. Só que, poxa, eu estou tentando, né, eu estou contando essa história para tentar mostrar a vocês como que o conhecimento que nós entendemos hoje, pegando qualquer livro de bioquímica, a gente vai olhar e entende, poxa, ok, são reações cíclicas de uma via metabólica, mas como é que o conhecimento chegou até esse ponto, né? Quer dizer, essa foi a reação que levou-se mais tempo para entender, né? Como é que um ácido de 3 carbonos mais um ácido de 4 carbonos poderia gerar um ácido de 6 carbonos, né? E aí a dedução óbvia, né, é de que essa reação envolveria invariavelmente uma descarboxilação oxidativa. Tá? Mas lembrem que a gente estava discutindo que a concentração desses ácidos orgânicos não mudava ao longo do tempo e eles estimulavam de maneira catalítica a respiração. Quer dizer, os tecidos respiravam muito mais do que o esperado se os ácidos fossem completamente oxidados, né? Então, isso foi uma questão que foi intrigante. Como resolver isso? Né? Como é que essas reações de fato acontecem? Né? E aí, mais uma vez, os experimentos que foram cruciais do Hans Krebs, ele demonstra o seguinte, que o extrato do músculo de pombo, na presença desse ácido dicarboxílico succinato, em condições normais, na presença do succinato, o succinato é convertido a fumarato. Tá? Isso é aquela reação que o St. Georg havia demonstrado anteriormente, né, e o próprio Lehninger. Então, nesse caso aqui, o que nós temos? É uma reação de oxidação, né, na medida em que dois prótons, né, sendo um próton daqui, né, na verdade um elétron daqui, saem na forma de hidrogênio. Esse hidrogênio aqui, na verdade, a gente sabe que isso aqui vai ser reduzido na forma de NADH mais H+, tá?
Bom, o mais importante não é isso. Essa reação ela é catalisada por uma enzima chamada succinato desidrogenase. E essa reação ela pode acontecer no sentido oposto também, desde que haja uma redução. Krebs usa um inibidor dessa enzima, que já era conhecido na época, chamado malonato. O malonato ele inibe a reação catalisada pela succinato desidrogenase e, com isso, essa interconversão ela deixa de acontecer. Tá? A conversão de fumarato de succinato em fumarato, ela não vai acontecer mais. Né? Então, sabendo dessa propriedade, o Krebs lança a mão desse inibidor e faz o seguinte: ele adiciona piruvato na presença de fumarato. Porque veja só, até essa época, que a gente está falando aqui no início da década de 40, até essa época não se tinha conhecimento de uma via metabólica cíclica. Só se conheciam vias metabólicas lineares. Tá? Então, o que vocês esperariam, tá, se na presença desses dois ácidos, o fumarato e o piruvato, em que eles reagiriam no meio contendo o extrato do músculo de pombo e assumindo que essa reação ela fosse uma reação linear, ou seja, só dá para produzir succinato a partir de fumarato via succinato desidrogenase. Tá? Só que essa reação está inibida pelo malonato. Então, se você adiciona piruvato e fumarato, o que você esperaria que acontecesse? Você esperaria que succinato fosse produzido? Não, nesse caso, assim, que esperaria não, né? Não, né? Porque assumindo que essa reação fosse uma reação linear, né? Essa via metabólica fosse uma via linear. Qual foi a surpresa de Krebs ao observar que nessa reação piruvato mais fumarato, na presença de malonato, o que ele observa? Acúmulo de succinato. Como é que a gente pode explicar que na presença desses dois ácidos, o produto dessa reação acumula na presença do inibidor da etapa, né, da enzima que converte fumarato em succinato? O produto acumula. Como é que pode isso? Qual a explicação para esse resultado? É porque as reações são Reação não é linear. As reações são lineares? São cíclicas. Não são lineares, são cíclicas. Exato. Por quê? Isso significa que esse caminho de conversão de fumarato em succinato, nessa condição, na presença de malonato, essa reação aqui ela não vai acontecer. Mas succinato acumula, não porque ele está sendo convertido nessa etapa, mas porque, de alguma forma, esses dois ácidos interagem e esses dois ácidos produzem succinato por um caminho alternativo, um caminho outro que ele, né, o Krebs, não havia pensado até então. Então, gente, o que eu quero fazer com vocês agora, né, hoje nós não teremos estudo dirigido, mas eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Essas foram, até esse momento aqui, essas eram as informações que Hans Krebs tinha, até ele deduzir o ciclo que levou o nome dele. Tá? Então, o conhecimento que ele tinha era esse. A brincadeira que eu quero fazer com vocês é um quebra-cabeça. Tá? Eu quero que vocês, olhando a estrutura desses 8 ácidos que estão aqui na tela,
eu quero que vocês deduzam a sequência de reações da via metabólica que ele deduziu. Lembrando aqui o seguinte, né? Não. Lembrando aqui o seguinte, elétrons e dióxido de carbono são produtos dessa via metabólica, tá? Então tem que sair elétron e tem que sair CO2 daqui. Eu quero que vocês deduzam a ordem das reações usando esses 8 ácidos, né? Cada ácido tem um número. Professor, você quer só as sequências porque não tem muito um início e um fim são reações cíclicas. Então eu não saberia por onde começar. Exato. Por onde que a gente começa? Vamos pensar, né? Qual é a relação aqui? A relação é que esses ácidos orgânicos, lembra da observação de Oppenheimer? Esses ácidos orgânicos fazem parte da vida. Qualquer célula tem esses ácidos orgânicos. Primeiro ponto. Segundo, esses ácidos, eles são interconversíveis. E eles estimulam a respiração de uma maneira catalítica, de uma forma em que eles não são consumidos e eles, de alguma maneira, estão relacionados às reações do metabolismo aeróbio. Então, Professor, sim, então a gente poderia começar pegando dois parecidos? exato. Mas vamos pensar assim, tem que ter um começo. A gente sabe que essa é uma via cíclica, tá? Esse é o desfecho, né? Tem que ser um ciclo. Mas tem que ter um começo. Qual seria o começo aqui? Lembrando. 7, porque tem mais carbono. Exato. Exato. Quantos carbonos tem o 7? 6, né? 6. Ele é o único ácido de 6 carbonos? Ah não, agora que eu vi, o 5 também tem. O 5 também tem. Então, por que pegar um ácido de 6 carbonos, né? Repara que a gente tem ácidos de 6, 5, 4 e 3 carbonos. Por que pegar um ácido de 6? Porque a gente sabe que lá no final, né, tem que sair CO2. CO2 é um produto, né? Então parece intuitivo a gente pegar o ácido de maior número de carbonos, né? Professor, mas os 5 e o 7 não são isômeros? Exatamente. Qual deles? Qual deles escolher? Eles são isômeros. Para resolver isso, eu vou dar uma dica. Quantos ácidos carbônicos de 5 carbonos nós temos aqui? Só o 2? Só o 2. Aí agora, bom, então, o que a gente imagina que deva acontecer? Veja, a gente já tem o ácido 2. O ácido 2 tem 5 carbonos. Aí a gente tem 5 e 7. Todos os dois têm 6. Qual deve ser a reação? Deve ser do 7 pro 2. Deve ser do 7 para o 2. Por que você acha isso? Por causa da posição do oxigênio. Esse oxigênio aqui, Isso aí. né? Repara, né? Então, se 7 for transformado em 2, né, nós temos um ácido de 6 e um ácido de 5 carbonos. O que tem que sair aqui? Dióxido de carbono. Não? Se a gente olhar a estrutura desse ácido 7, qual deve ser a carboxila que deve ser retirada? Olhando a estrutura do 7, né? A gente tem essa carboxila, essa do meio e essa da ponta. Qual das 3 carboxilas deve sair para gerar 2?
repara, nós temos dois ácidos de 6 carbonos, certo? A gente tem o 5 e a gente tem o 7, certo? Sim. Qual desses dois ácidos deve ser transformado no ácido de 5 carbonos, no 2? O 7. O 7 é o mais parecido, né? Por quê? Repara, se esse ácido 7 aqui perde estes dois hidrogênios e perde esta carboxila, ele vira quem? Ah, Ele vira 2, entendi. certo? Então, Certo. então temos uma reação aqui. Esse ácido aqui é o chamado isocitrato. E esse ácido aqui é o alfa-cetoglutárico. Então nós temos uma reação de descarboxilação oxidativa. Bom, então, mas quem começa? É 7 ou 5? Né? Assim começa, que aí muda a posição da hidroxila da 5 para 7 e aí faz a reação do 7 para 2. Exato. Então veja, nós temos aqui então, né? Então, 5 deve ser transformado em 7, que deve ser transformado em 2, no ácido 2, né? Porque 5, que reação que a gente vai ter aqui? Esse ácido aqui é o citrato. Né? E a diferença do isocitrato, na verdade, o isocitrato é um isômero. Né? A única diferença aqui é a posição, a mudança na posição desse hidrogênio e essa hidroxila. Né? A gente tem uma mudança de posição aqui, uma troca, uma isomerização. Né? Tá claro até aqui, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu sim. Tá. Então, veja, a gente já teve a primeira reação de descarboxilação oxidativa. Chegamos até aqui, ao ácido de 5 carbonos, alfa-cetoglutárico. E agora, o que deve acontecer? Esse ácido 2 deve ser transformado em quem? Veja, nós temos esse ácido 1, nós temos o ácido 4, nós temos o ácido 3 e nós temos o ácido 6. Todos eles são ácidos de 4 carbonos. O ácido 8, repara que o ácido 8 ele só tem 3 carbonos. Tá? Acho que 1. O 1, por quê? Eu também fiquei um. Que ele saiu. Deixa eu ver aqui. Ele saiu. Ai. Saiu 2 de oxigênio. E saiu. Não, peraí. Fiquei um pouco confusa agora. Tem como ter produto água, não, né? Uhum. Sim. Se aí saíssem, acho que 2 hidrogênios Sim. do 2 e E o oxigênio. oxigênio do final, sairia como produto água. E aí ficaria igual, eu acho. Sim. Mas espera aí, qual é a sugestão de vocês? É que esse ácido 2 seja transformado em qual? Qual ácido? Não, No 1. Então, produto água. 2 viraria 1 e sairia água. É isso? Isso. Aham. Então vocês estão dizendo que essa carboxila aqui é essa daqui, esse carbono seria esse, saindo um hidrogênio, esse outro aqui seria esse, né, saindo um hidrogênio, e aí teria uma carboxila. Né? Mas aí tem essa... tá. Aí vocês estão dizendo que aí essa carboxila aqui sairia, né? Porque esse daqui tem 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem que sair carbono aqui, né?
Então essa carboxila sairia, né? Ou seja, tem que ter uma descarboxilação aqui também. Não é? Será que não tem um outro ácido que se encaixe de forma mais parecida? Deixa eu apagar aqui um pouquinho. O 6. O 6? Explica. Por que o 6? Eu acho que é o 3 mesmo, então. Não posso olhar pro 3, mas. Então. Ele só tem um oxigênio diferente, né? Aham. Então vamos lá. Peraí. Estamos avançando. Então, a próxima sugestão é 2 virar o 3. Né? Para isso acontecer, Sim. que modificações tem que acontecer nesse ácido 2, no alfa-cetoglutárico? A retirada do oxigênio no finalzinho. A retirada do oxigênio ou... Lembra, aqui tem 5 carbonos e aqui tem 4. Ah, tá. Sim, sim. Sairia mais carbono. Tem que sair CO2, né? Quer dizer, é esse cara aqui que sai. Né? Por quê? Porque essa carboxila é essa daqui. Esse carbono é esse daqui. Esse carbono é esse daqui. Essa carboxila aqui, na verdade, veja, se a gente retira essa carboxila na forma de CO2, o que vai ter que entrar aqui? Vai ter que entrar uma hidroxila, certo? Para gerar essa carboxila aqui, ó. Lembra? Essa reação aqui, a gente viu antes. Essa reação é que produz succinato. Esse é o succinato. Então, nessa reação, então, 2, nós temos uma descarboxilação. Aqui, mais uma vez. De novo, essa reação não acontece numa etapa só. Ela acontece em 2 etapas. Então, 2 vira 3. Então, alfa-cetoglutárico é convertido em succinato. Agora aqui fica fácil, porque a gente já fez essa reconstrução, né? Nós temos agora o ácido 6, o ácido 1 e o ácido 4, que são os outros ácidos de 4 carbonos. Qual dos 3 é mais parecido com o ácido 3? O 1. O 1. Por quê? O que deve acontecer nessa transição do 3 para o 1? Uma insaturação. Sim, mas essa insaturação aqui, essa dupla ligação, ela é formada por quê? Por que esses 2 carbonos formam essa dupla ligação? Porque sai 2 hidrogênios. Exatamente. Então, um hidrogênio daqui sai e um hidrogênio daqui sai. Ou seja, nós temos uma reação de oxidação. Então, sai hidrogênio na forma de NAD reduzido. Tá certo? Então, aqui agora nós temos 3 virando 1. Ah, cara. 3 virando 1. Ah. 3 virando 1. Esse ácido aqui é o fumarato. Tá? Ok. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Chegamos até esse ácido de 4. E agora? O 6. O 6? Mas quais são as 2 possibilidades? O 6 e o O 6 e o 4. Né? Mas se a gente olhar o 6 e o 4... deixa eu voltar a caneta aqui. Se a gente voltar a olhar a estrutura do 6 e do 4, qual deles é mais parecido com o ácido 1?
Exatamente. Ou seja, essa dupla ligação aqui, ela vai ser desfeita com o quê? Com a adição de água. Então entra uma hidroxila aqui e entra um hidrogênio aqui. E aí aquela ligação, uma daquelas ligações é desfeita, volta uma ligação simples. Então esse ácido aqui é o ácido málico, ou malato. Né? Então 1 vira 4. Agora ficou fácil, por dedução lógica. Quem que sobrou aqui? 6. O 6. Né? Então 4 vira 6. Para 4 virar 6, o que tem que acontecer? Vamos olhar a estrutura aqui do 4 e do 6. É outra oxidação. Exatamente. Esse hidrogênio e esse hidrogênio são removidos. Né? Então aqui forma uma dupla ligação com o oxigênio. Né? Então essa reação aqui, ela envolve, mais uma vez, uma reação de oxidação. Então, formação de NAD reduzido. NADH mais H+. Né? Bom, e aí falta de 3, né? Falta esse ácido de 3. Poxa, é o piruvato. Esse aqui é o piruvato. Onde é que o piruvato se encaixa aí, né? Então, a gente sabe que um desses ácidos de 4, na verdade, esse ácido aqui, o fumarato, na presença de piruvato, o piruvato mais o fumarato é capaz de gerar citrato, né? Que é o ácido, o número 5 aqui. Então, de alguma forma, esses ácidos de 4 carbonos, né, o 3, o 1, o 4 e o 6, e, na verdade o 6, que é o último, né, ele, na presença de piruvato, que é o 8, ele fecha um ciclo. Ele forma citrato novamente. Né? Então, a partir daí, Krebs então deduz o chamado ciclo do ácido cítrico. Gente, foi exatamente esse raciocínio que Krebs usou para deduzir essa via metabólica. E o que a gente fez aqui foi recriar o postulado que foi o que garantiu a ele e a Fritz Lipmann, o outro grande pesquisador, que na verdade contribuiu para o entendimento da formação, né, de citrato a partir de piruvato, Fritz Lipmann, né? Os dois dividiram o prêmio Nobel. Em 1953, o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Então, vocês ganharam o prêmio Nobel. Isso que a gente acabou de fazer, a gente acabou de recriar a grande contribuição desses dois mestres da bioenergética. Né? Deixa eu só autorizar aqui a entrada de alguém. Acho que alguém caiu. Voltou. Parece complexo, e é. Eu não vou esconder a complexidade dessa via, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido de uma forma diferente como que o conhecimento chegou até esse ponto. Né? Uma coisa é a gente olhar o livro-texto, outra coisa e ver uma via que já se conhece, outra coisa é a gente entender como que esse conhecimento chegou até aí. Tá? Então, parabéns, vocês ganharam o prêmio Nobel. O que a gente conhece hoje como ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico, tudo isso, todas essas denominações, na verdade, refletem a mesma via. Compreende, na verdade, um conjunto de reações de descarboxilações oxidativas sequenciais e que envolve, né, como a gente está vendo nessa animação, ácidos orgânicos di ou tricarboxílicos. Reparem que a simplicidade dessas reações elas guardam muitas semelhanças entre elas, né? Onde, na maior parte dessas reações, a gente vai ver que envolve ou remoção de grupamentos carboxílicos juntamente com remoção de hidrogênios,
adições de água ou hidroxila e isomerizações ou condensações, né? Então, se a gente observar essa primeira etapa aqui, né, que começa aqui na condensação da acetil-CoA com oxalacetato, essa é a única reação de condensação que, na verdade, não faz parte. Ela faz parte do ciclo, né? Porque sem essa reação não há formação de citrato, né? Essa é a única reação de condensação. Todas as outras reações subsequentes são reações de descarboxilação oxidativa, isomerizações, hidratações e desidratações. E repara que os produtos finais dessa via, quais são? Né? Eu gosto de enfatizar isso, né? NAD, elétron, né? Na forma de NAD reduzido, ou FADH2, e dióxido de carbono. Por isso, eu gosto de trazer a ideia da essência dessa via metabólica, que é a descarboxilação oxidativa. Tá? Se a gente olha essa via de uma forma mais integrada, né, então a gente vê aqui essa primeira etapa, que é a etapa de conversão do piruvato a acetilcoenzima A, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, na verdade, a adição de coenzima A, quer dizer, um ácido orgânico de 2 carbonos, que se condensa com um ácido orgânico de 4 carbonos, que é o oxalacetato. Então, essa reação de condensação, que é catalisada pela citrato sintase, resulta na produção de citrato. Tá? Essa primeira reação aqui, a gente não viu até o momento, e nem Krebs sabia, né? Porque quando ele deduziu a natureza cíclica dessa via, ele não fazia ideia de como de fato o piruvato, o produto final da glicólise, poderia contribuir para as reações cíclicas do ciclo do ácido cítrico. Então aí entrou a contribuição seminal de Fritz Lipmann, que dividiu o Prêmio Nobel de 1953 com ele. E essa reação, na verdade, é uma reação fundamental, porque a conversão de piruvato a acetilcoenzima A, ela é uma reação que é praticamente universal em organismos aeróbios. Tá? Na medida em que o piruvato é o produto final da glicólise, a gente vai ver isso a partir da semana que vem, né? Que a transformação de glicose em piruvato é uma via metabólica universal, só que o rendimento energético da glicólise ele é muito menor do que o da fosforilação oxidativa, porque na fosforilação oxidativa a molécula de piruvato, né, através das reações do ciclo de Krebs, vai ser completamente descarboxilada e gerando poder redutor na forma de NADH. Né? Então, essa reação é uma reação catalisada de conversão de piruvato em acetil-CoA. Ela é catalisada por um complexo enzimático enorme, chamado piruvato desidrogenase. E para essa reação acontecer, repara, piruvato tem 3 carbonos, acetil-CoA só tem 2. Então nós temos uma descarboxilação. Tá? Novamente, uma descarboxilação oxidativa. Né? Nós temos saída de elétrons na forma de NADH. Então esse complexo da piruvato desidrogenase, ele é fundamental. Essa reação é catalisada nas mitocôndrias, tá? E na verdade todas as reações do ciclo de Krebs acontecem na mitocôndria, boa parte delas na matriz da mitocôndria. E essa reação em particular, ela usa vários cofatores: coenzima A, NAD, tiamina, pirofosfato, ácido lipoico, FAD. Então, várias vitaminas e cofatores são necessários para essa reação acontecer. Tá? Eu não vou entrar em detalhes de como essa reação acontece dentro do sítio catalítico da piruvato desidrogenase, né? Só para mostrar a vocês aqui, eu só quero mostrar a vocês como é que é a estrutura tridimensional da enzima, como é que ela é um complexo proteico enorme, e ela é formada por 3 subunidades.
onde cada uma delas vai catalisar uma etapa na transformação do piruvato em acetil-CoA. Tá? Cada etapa dessas depende de uma vitamina, de um cofator. Então a primeira etapa depende de tiamina, que é uma vitamina. A segunda etapa ela depende de ácido lipoico, outra vitamina. E a terceira etapa depende de flavina, né? Uma outra vitamina. O interessante é que essa etapa, essa conversão de piruvato em acetil-CoA, ela é muito importante. E ela é regulada, ela é extremamente regulada. Né? Por exemplo, né, de que forma essa reação ela pode ser regulada? Ela é regulada, primeiro, pelo seu próprio produto. Então, acetil-CoA inibe, né, o produto da sua reação inibe a atividade piruvato desidrogenase. Primeiro ponto. Segundo, poder redutor, NADH. Se NADH acumula, por alguma razão, na matriz mitocondrial, o acúmulo de NADH também inibe a piruvato desidrogenase. Até aqui nada muito surpreendente, porque essa é uma regulação que é muito comum, né? É chamada retroinibição. A inibição... Professor, Sim. eu tenho uma pergunta. Então, as moléculas também, por exemplo, ele também participa de forma cíclica, né? Ele entrega os prótons, os elétrons, na verdade, perdão, os elétrons para fosforilação e depois voltam para fazer o mesmo processo Exatamente. no ciclo de Krebs. Exatamente. Se acontece alguma coisa nos complexos e eles não conseguem entregar os prótons, o que acontece no ciclo? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui. Lembrando, né? O ciclo do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa acontece na mitocôndria, tá? Então, lá na membrana interna mitocondrial, tá? Vamos fazer aqui a membrana interna mitocondrial, né? E o sistema de transporte de elétrons, tá? Todos os complexos que participam da redução de oxigênio à água, lá no final, né? Se por alguma razão o sistema de transporte de elétrons não funciona, né, ele se encontra inibido, lembra, para que esse sistema funcione, é necessário o quê? NADH, lembra? Lembra que a atividade do complexo 1, qual é? Oxidar NADH, ou seja, usar elétrons do NADH, para que esses elétrons possam alimentar esse sistema e reduzir o oxigênio à água. Então, na verdade, NAD+, é gerado como subproduto da respiração. Né? E aí, exatamente, a sua observação foi perfeita, porque esse NADH, na verdade, esse NAD+, na verdade, que é gerado pela respiração, pela atividade do complexo 1, ele vai voltar para cá, para o ciclo de Krebs. Por quê? Porque nessa reação, cadê? E nessa reação, NAD+ é requerido. Então, há uma conexão direta entre o funcionamento da fosforilação oxidativa e o ciclo de Krebs. De maneira que, quando a fosforilação oxidativa não funciona de maneira adequada, né, o NADH acumula, né, porque o NADH vai deixar de ser oxidado pela respiração, e o acúmulo de NADH começa a inibir as reações do ciclo de Krebs que dependem de NAD+. Tá? Nem tem como dizer... Ah, perdão. Diga. O senhor tinha travado, não te ouvi. Não, pode falar. Então não tem nem como dizer em qual etapa do ciclo a falta de oxidação do NADH, não tem nem como dizer onde que interfere, né? Interfere no ciclo como um todo. Ela interfere majoritariamente nessas reações, né, que eu identifiquei aqui, né, a piruvato desidrogenase, a malato desidrogenase, a alfa-cetoglutarato desidrogenase e o citrato desidrogenase, porque são essas reações que dependem de NAD+.
Então, se o complexo 1, né, se por acaso o complexo 1 aqui não estiver funcionando e não regenerar NAD+, o que vai acontecer é que NADH acumula e ele vai começar a inibir essas reações aqui. A consequência prática disso é que a velocidade com que as reações cíclicas vão acontecer vai diminuir. Ficou claro? Ficou claro. Sim, professor, obrigada. Nada. Então, há uma conexão direta, exatamente. Há uma conexão direta entre as reações do ciclo do ácido cítrico e a respiração, né? Aqui, né? Só para enfatizar esse ponto, né? A gente acabou de ver aqui, né? Uma das formas de regulação da piruvato desidrogenase qual é? NADH. Então, NADH, o acúmulo de NADH inibe a piruvato desidrogenase. Essa não é a única forma de regulação. Existe uma outra forma de regulação da piruvato desidrogenase, porque a piruvato desidrogenase ela pode ser fosforilada. A enzima é fosforilada por uma proteína sinase, chamada piruvato desidrogenase sinase. Tá? Quando a piruvato desidrogenase ela é fosforilada pela piruvato desidrogenase, ela se torna inativa. Tá? Então, a enzima, a piruvato desidrogenase, quando ela ganha um fosfato, ela fica inibida. Tá? Então, essa enzima que fosforila a piruvato desidrogenase, ela, quando ativa, ela inibe a piruvato desidrogenase. E aí, existem vários reguladores da atividade dessa sinase. Por exemplo, o balanço de acetil-CoA. Então, por exemplo, o acúmulo de acetil-CoA ativa a piruvato desidrogenase quinase. Com isso, a piruvato desidrogenase passa para o estado fosforilado e com isso a atividade dela cai. Essa é uma forma de regulação. Da mesma maneira, o acúmulo de NADH, o acúmulo de ATP, tudo isso ativa a fosforilação da piruvato desidrogenase através da ativação da piruvato desidrogenase quinase. Tá? Existe essa forma de regulação e, na verdade, o contrário, a defosforilação também da piruvato desidrogenase também existe. Ela é mediada por uma fosfatase, a piruvato desidrogenase fosfatase, que, por exemplo, é ativado por insulina, né? E aí volta a tornar a piruvato desidrogenase ativa. Tá? Então, esse é um ponto de regulação, não é o único, mas ele é um ponto importante. Mas as outras reações, existem outras reações que também são reguladas, né? Então, quer dizer, nós vimos agora essa regulação, né? De que forma a piruvato desidrogenase ela é regulada. Mas reparem, a citrato sintase, a isocitrato desidrogenase, alfa-cetoglutarato desidrogenase, todas elas são reguladas. E reparem, muitas delas por sinais energéticos. NADH, acúmulo de NADH, succinil-CoA, citrato ou ATP inibem a citrato sintase. Ou seja, quando por alguma razão produtos reduzidos do metabolismo ou moléculas que acumulam alta energia livre acumulam na célula, isso inibe a citrato sintase. Quer dizer, isso é um sinal de regulação importante para justamente evitar a produção de mais moléculas transferidoras de energia livre. Porque se essas moléculas aqui acumulam, isso significa que a demanda energética da célula está baixa. A célula não está usando as moléculas transferidoras de energia livre ou os substratos que fornecem energia livre. Né? ATP inibe a isocitrato desidrogenase, NADH inibe a alfa-cetoglutarato desidrogenase e por aí vai. Tá? Então, esses são pontos críticos de controle do ciclo do ácido cítrico. E só para enfatizar esse ponto, né, de interconexão entre o ciclo do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa, eu trago esse experimento feito na década de 40 pelo Albert Lehninger e Eugene Kennedy, em que eles mostram que em preparações de mitocôndrias isoladas de fígado, vejam,
o consumo de oxigênio e a produção de ATP em mitocôndrias isoladas, esses dois processos são altamente estimulados por ácidos orgânicos. Quais ácidos orgânicos? Os ácidos orgânicos do ciclo de Krebs. Ou seja, inclusive um ácido graxo, tá? A beta-oxidação, né? A beta-oxidação é um processo que a gente vai ver nas próximas aulas com a professora Carla, que a beta-oxidação é um processo mitocondrial e que ele contribui de maneira direta na respiração e na síntese de ATP, né? Então, o ciclo do ácido cítrico, ele existe de maneira integrada, completamente integrada à fosforilação oxidativa, né? Lembrando que são processos que ocorrem dentro da mitocôndria. Então, quando a gente pensa que os macronutrientes, né, as gorduras, os carboidratos e as proteínas são transformados, absorvidos e transformados, né, em substratos e que eles são convertidos em ácidos orgânicos pelo ciclo do ácido cítrico, a gente então tem uma ideia melhor de onde vêm os elétrons que alimentam a cadeia respiratória e a produção de ATP, né? Então, a respiração, a fosforilação oxidativa, ela depende diretamente das reações cíclicas do ácido cítrico. Mas o ciclo do ácido cítrico ele não é importante somente para a fosforilação oxidativa. As reações do ciclo do ácido cítrico elas também são importantes em reações de biossíntese, no anabolismo. A gente vai ver isso mais à frente, né? Mas já adiantando, vários intermediários do ciclo de Krebs são utilizados como precursores da biossíntese de compostos. Na verdade, boa parte dos compostos existentes em quaisquer células são derivados de intermediários do ciclo de Krebs. Então, por exemplo, citrato. Citrato é um dos principais precursores na lipogênese, na síntese de ácidos graxos. A gente vai ver isso à frente. Alfa-cetoglutarato, ele é precursor na biossíntese de glutamato, um aminoácido, e a partir de glutamato, vários aminoácidos, inclusive nucleotídeos, são produzidos. Succinil-CoA, outro intermediário do ciclo do ácido cítrico, é importantíssimo na biossíntese de M, né, da hemoglobina, por exemplo, e dos citocromos. A partir de oxalacetato, né, glicose pode ser produzida. Né, a gente vai ver isso mais à frente, né, as reações da gliconeogênese, elas ocorrem a partir do desvio, elas podem ocorrer a partir do desvio do intermediário, né, do oxalacetato. E não só isso, mas a partir de oxalacetato, pirimidinas e vários aminoácidos são produzidos. Então o ciclo de Krebs ele também tem um papel anabólico fundamental, tá? E mais do que isso, hoje a gente sabe que as reações, esses intermediários do ciclo de Krebs, na verdade, eles participam de processos celulares além do metabolismo energético. Por exemplo, acetil-CoA, oriunda da reação da piruvata desidrogenase, ela está envolvida na angiogênese de vasos linfóides. Itaconato, que é um derivado de aconitato, um intermediário do ciclo de Krebs, é um modulador da resposta imune. Alfa-cetoglutarato na função de células-tronco, succinato na tumorigênese e na termogênese e vários outros processos. Então o ciclo de Krebs faz muito mais do que simplesmente transduzir energia, mas gera sinais celulares importantes. E só para terminar, as reações cíclicas do ciclo do ácido cítrico, elas são tão importantes para a vida, que aparentemente essas reações antecederam a própria existência da vida como a gente conhece. Por que isso? Esse trabalho, recém-publicado no Nature no ano passado, mostra que em condições químicas que simulavam a atmosfera da Terra primitiva, especialmente a presença de altas concentrações de ferro,
ferro, piruvato e cadê? Acetato. Ferro, piruvato e acetato, na presença de ferro, quase todos os intermediários do ciclo de Krebs são identificados simplesmente por reações químicas. Não há vida aqui. Essa observação foi feita na ausência de compostos, na ausência de vida, não havia célula. Então esses pesquisadores conseguiram recriar praticamente todas as reações do ciclo de Krebs simplesmente com piruvato, acetato e ferro. E aí as reações de interconversão entre esses ácidos aconteceu. Ou seja, parece que a vida aproveitou essa sequência de reações químicas que aconteciam já lá na Terra primitiva para que o aproveitamento e o rendimento energético na oxidação dos macronutrientes fosse maximizado. Isso é uma coisa muito interessante, né? Do ponto de vista evolutivo, essa é uma via metabólica que deu muito certo. Razão pela qual ela é tão importante, né, para a vida, como a gente entende. Então eu quero concluir alguns pontos importantes da aula de hoje, né? O primeiro deles é o que a gente viu, que os macronutrientes, então, eles são transformados em ácidos orgânicos di- ou tricarboxílicos, que esses ácidos eles sofrem reações de descarboxilação oxidativa. Nós vimos que o conjunto de reações de descarboxilação oxidativa define uma via metabólica cíclica, chamada ciclo do ácido cítrico, e tem como produtos dióxido de carbono e potencial redutor, na forma de NAD ou FAD-H2. Nós vimos que as reações do ciclo do ácido cítrico elas são fundamentais para a oxidação completa dos nutrientes através e fornecendo potencial redutor para a fosforilação oxidativa e a síntese de ATP. E nós vimos também que os intermediários do ciclo do ácido cítrico eles são utilizados para diversos outros fins celulares, que não simplesmente o catabolismo, mas também em reações biosintéticas e processos celulares outros, não necessariamente envolvidos na homeostase energética. Eu concluo então sempre fazendo indicação de uma literatura básica, aqui no caso o Stryer, está disponível gratuitamente no PubMed, e 2 sites na internet sobre o ciclo do ácido cítrico e a sua regulação, da minha colega Alicia Kowaltowski, do Instituto de Química da USP.